Eu demorei muito tempo para admitir isso, mas a verdade é que por anos, eu confundi estar ocupado com estar avançando. Minha rotina era cheia, barulhenta, cansativa. Eu acordava cedo, passava o dia resolvendo coisas, cumprindo horários, respondendo demandas, chegando em casa exausto com a sensação de que tinha feito tudo o que podia. Mesmo assim, quando eu parava por alguns segundos, vinha sempre a mesma pergunta. Incômoda, porque nada mudava? Financeiramente eu estava sempre no mesmo lugar. Emocionalmente, cada vez mais cansado. Eu dizia para mim mesmo que era só uma fase, que quando sobrasse mais tempo, quando ganhasse um pouco mais, quando as coisas se organizassem, aí, sim eu iria cuidar da minha vida de verdade. O problema é que esse quando nunca chegava. Os dias passavam, os meses se acumulavam, e eu continuava apenas reagindo ao que aparecia. O que mais me assustava não era o cansaço físico, mas a sensação de estar desperdiçando algo precioso sem perceber. Eu sentia que estava sempre correndo, mas sem sair do lugar. Como se a vida estivesse acontecendo em volta de mim, enquanto eu apenas tentava dar conta do básico. Não havia grandes tragédias, nem dramas visíveis. E talvez por isso tenha sido tão difícil perceber o problema. Tudo parecia normal demais. Foi só quando comecei a sentir um incômodo constante, quase silencioso, que percebi que algo estava errado. Não era falta de esforço, não era preguiça. Era uma ausência completa de direção. Eu fazia muito, mas não fazia o que importava. Cumpria tarefas, mas evitava decisões. Estava sempre ocupado demais para pensar com honestidade sobre onde queria chegar. Essa percepção não veio como um choque repentino. Foi mais como um peso que foi ficando impossível de ignorar. Uma sensação de que, se eu continuasse daquele jeito, os próximos anos seriam apenas uma repetição cansada dos anteriores. Essa sensação começou a me acompanhar em momentos pequenos, quase banais. No trânsito, olhando o relógio e fazendo contas mentais de quanto tempo da minha vida eu estava perdendo ali. À noite, quando sentava no sofá sem energia para nada além de desligar a cabeça. Aos domingos, com aquela ansiedade estranha de quem já acorda cansado para a semana que nem começou. Era como se o tempo estivesse escorrendo pelos dedos, e eu não soubesse exatamente onde estava errando. Eu sempre achei que o problema fosse falta de tempo. Repetia isso como um mantra: não tenho tempo agora, essa fase vai passar. Quando tudo se estabilizar, eu penso nisso. Só que, pela primeira vez, comecei a questionar essa ideia com honestidade. Eu realmente não tinha tempo, ou estava escolhendo mal como usá-lo? Essa pergunta me deixou desconfortável, porque colocava a responsabilidade de volta em mim. Não foi fácil encarar isso. Durante muito tempo, foi mais confortável acreditar que fatores externos estavam no controle. Trabalho demais, dinheiro de menos, responsabilidades acumuladas. Tudo isso era real, mas não explicava completamente a estagnação. Eu estava ocupado o dia inteiro, mas quase nunca investia tempo em algo que me aproximasse de um futuro diferente. Tudo era imediato, urgente, reativo. Percebi também que eu evitava pensar mais fundo porque pensar exigia tomar decisões, e decisões trazem medo. Medo de errar, de escolher mal, de admitir que talvez eu tivesse seguido caminhos que não faziam mais sentido. Então eu seguia fazendo o que sempre fiz, porque isso parecia mais seguro do que encarar o desconhecido. Aos poucos, comecei a aceitar algo difícil. Se eu continuasse vivendo daquele jeito, nada mudaria por acaso. Não existia um momento mágico chegando. Não existia uma fase melhor me esperando logo ali na frente. Existia apenas a repetição do que eu já estava fazendo. E essa constatação, embora silenciosa, foi profundamente inquietante. Foi nesse ponto que algo começou a mudar, não por motivação ou empolgação, mas por exaustão. Eu estava cansado demais para continuar fingindo que não via. Cansado de repetir os mesmos dias esperando resultados diferentes. Pela primeira vez, aceitei parar e olhar para minha própria rotina sem justificar tudo automaticamente, sem me defender, só observar. Quando fiz isso, percebi um padrão claro: quase todo o meu tempo estava comprometido com coisas que apenas me mantinham funcionando, nunca avançando.
Eu acordava, trabalhava, resolvia pendências, consumia distrações rápidas para aliviar o cansaço e dormia. No dia seguinte, tudo se repetia. Não havia espaço para aprendizado real, planejamento ou construção, apenas manutenção. O mais desconfortável foi perceber que eu participava ativamente disso. Não era alguém me impedindo. Eu escolhia o caminho mais automático porque ele exigia menos enfrentamento interno. Era mais fácil dizer que estava cansado demais do que admitir que tinha medo de mudar prioridades. Mais fácil rolar o celular do que sentar comigo mesmo e encarar decisões que eu vinha adiando há anos. Essa percepção não me fez agir imediatamente. Ela me deixou inquieto. Comecei a sentir um incômodo constante, como se algo estivesse fora do lugar. Mesmo nos momentos de descanso, eu não descansava de verdade. Havia sempre a sensação de dívida comigo mesmo, como se eu estivesse prometendo algo todos os dias e quebrando essa promessa em silêncio. Foi aí que entendi que o problema não era falta de força, de vontade, era falta de consciência. Eu nunca tinha parado para decidir, de forma clara, o que realmente importava. Eu reagia ao dia, às urgências, às expectativas dos outros. E enquanto isso, minha própria vida ficava sempre para depois. Essa conclusão não trouxe alívio, trouxe responsabilidade. E, junto com ela, a certeza de que continuar ignorando isso teria um custo alto demais. Assumir essa responsabilidade foi desconfortável de um jeito que eu não esperava. Não havia mais ninguém para culpar, nenhuma circunstância externa grande o suficiente para justificar a paralisia. Era só eu, minhas escolhas diárias e o resultado acumulado delas. Pela primeira vez, comecei a entender que o preço de não decidir era, na prática, deixar que a vida decidisse por mim. Eu comecei a observar melhor como gastava meu tempo, não com rigidez, mas com atenção. Percebi quantas horas escorriam em tarefas que não traziam retorno real. Conversas vazias, compromissos assumidos por hábito, distrações que serviam apenas para anestesiar o cansaço. Nada disso parecia grave isoladamente, mas somado, formava um bloqueio constante ao avanço. Também notei o quanto eu adiava coisas importantes, esperando um cenário ideal. Esperava ter mais energia, mais dinheiro, mais clareza. Como se a mudança precisasse de condições perfeitas para começar. Aos poucos, fui entendendo que essa espera era uma forma sofisticada de medo. Medo de errar, de tentar e descobrir que talvez eu não fosse capaz. Enquanto eu esperava, eu não falhava, mas também não avançava. Essa constatação me atingiu em cheio. Percebi que eu estava preso a uma versão confortável da estagnação. Não era um sofrimento extremo, mas também não era vida plena. Era um meio termo perigoso, onde o desconforto nunca era grande o bastante para provocar mudança imediata, mas constante o suficiente para corroer por dentro. Foi nesse estado que comecei a pensar, pela primeira vez, em fazer algo diferente. Não algo grandioso, nem radical. Apenas diferente do padrão que vinha me mantendo no mesmo lugar. Ainda não havia um plano claro, nem uma certeza de como fazer. Existia apenas uma decisão silenciosa começando a se formar. Eu não queria continuar daquele jeito. Essa decisão não trouxe euforia, trouxe seriedade. Uma sensação de que algo estava sendo encerrado, mesmo que nada externo tivesse mudado ainda. Eu sabia que, a partir dali, não seria mais possível fingir que não via. A mudança começou de um jeito quase invisível. Não houve anúncio, nem promessa grandiosa. Eu apenas parei de esperar o momento certo e comecei a agir. Dentro do que era possível naquele momento. Pequeno, imperfeito, mas real. Pela primeira vez, eu decidi que não precisava de coragem total para começar. Apenas de honestidade suficiente para não continuar adiando. Eu escolhi olhar para o meu tempo como algo finito, não como algo que sempre poderia ser recuperado depois. Isso mudou a forma como eu encarava o dia. Algumas escolhas passaram a doer. Dizer não para certas distrações foi desconfortável. Questionar compromissos antigos me fez sentir culpa. Mas, curiosamente, esse desconforto era diferente do cansaço de antes. Ele vinha acompanhado de uma sensação estranha de alinhamento. Comecei a perceber que cumprir pequenas decisões criava um efeito interno que
eu nunca tinha experimentado. Quando eu dizia que faria algo simples e realmente fazia, algo se reorganizava por dentro. Não era autoestima inflada, nem motivação passageira. Era uma confiança silenciosa, construída na prática. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia em dívida comigo mesmo. Isso também trouxe clareza, não sobre tudo, mas sobre o próximo passo. Eu parei de pensar em transformar a vida inteira de uma vez, e passei a focar no que podia ser ajustado agora. Menos comparação, menos urgência vazia, mais intenção. A sensação de estar sempre atrasado começou a diminuir, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu finalmente estava presente nas minhas próprias escolhas. Ainda havia medo, ainda havia dúvida, nada tinha se resolvido magicamente, mas algo fundamental tinha mudado. Eu não estava mais parado. Mesmo avançando devagar, eu sentia que, pela primeira vez, o esforço estava sendo direcionado para algo que fazia sentido. Essa fase não trouxe respostas definitivas. Trouxe algo melhor, movimento. E com ele, a certeza de que continuar avançando, mesmo aos poucos, seria sempre melhor do que permanecer ocupado, mas imóvel. Com o movimento vieram também confrontos internos que eu não esperava. Avançar, mesmo que pouco, começou a expor hábitos antigos que já não combinavam mais com a pessoa que eu tentava me tornar. Coisas que antes pareciam normais passaram a incomodar. Conversas repetitivas, rotinas vazias, escolhas feitas no automático começaram a soar como ruído. Não porque fossem erradas em si, mas porque já não serviam ao caminho que eu estava começando a construir. Percebi que crescer exigia mais do que adicionar coisas novas. Exigia remover excessos, distrações e até expectativas que eu carregava sem questionar. Algumas dessas expectativas vinham de fora, outras eram minhas. Ideias sobre como a vida deveria ser, sobre prazos invisíveis, comparações silenciosas com pessoas que eu nem conhecia de verdade. Tudo isso consumia energia sem devolver nada. Esse processo foi desconfortável, em alguns momentos, solitário. Nem todo mundo entende quando você começa a mudar sem avisar. Quando você deixa de estar disponível como antes. Quando passa a escolher com mais critério onde coloca sua atenção. Eu senti culpa, dúvida e até a tentação de voltar ao padrão antigo só para evitar esse atrito interno. Mas algo em mim já sabia que voltar significaria me trair de novo. Foi nesse período que entendi que superação nem sempre é sobre vencer algo externo. Muitas vezes, é sobre sustentar escolhas pequenas quando ninguém está vendo. É aprender a tolerar o desconforto de não agradar, de não explicar tudo, de não se justificar o tempo inteiro. Cada vez que eu mantinha uma decisão simples, mesmo com medo, eu fortalecia algo silencioso dentro de mim. Ainda não havia grandes resultados visíveis. Nada que pudesse ser mostrado ou celebrado, mas havia consistência. E pela primeira vez, eu sentia que estava construindo algo que não dependia de empolgação, aprovação ou circunstâncias perfeitas. Dependia apenas da minha disposição de continuar. Com o tempo, comecei a perceber que a mudança mais profunda não estava nas ações externas, mas na forma como eu me enxergava. Antes, eu me via como alguém que sempre começava e nunca terminava, que precisava de pressão, de urgência, de medo para funcionar. Aos poucos, essa narrativa interna foi sendo questionada, não por palavras bonitas, mas por evidências simples acumuladas no dia a dia. Cada pequena promessa cumprida deixava um registro silencioso. Acordar um pouco mais cedo quando eu dizia que iria. Manter uma escolha mesmo quando ninguém cobrava. Fazer o que era necessário mesmo sem vontade. Essas atitudes começaram a construir uma confiança diferente, mais estável. Não aquela confiança empolgada que vem da motivação, mas a que nasce da repetição. Eu percebi que meu cérebro passou a responder de outra forma. A dúvida constante foi dando lugar a uma sensação de capacidade. Não porque tudo estivesse sob controle, mas porque eu já não me abandonava tão facilmente. Isso mudou a maneira como eu lidava com desafios. Eles continuavam existindo, mas já não paralisavam como antes. Também comecei a entender que prosperar não era um evento isolado, nem algo que aconteceria de uma vez. Era um processo de alinhamento contínuo entre intenção e ação.
Quanto mais eu ajustava pequenas escolhas, mais clareza surgia sobre o que realmente importava. Algumas metas antigas perderam o sentido. Outras, que eu nunca tinha levado a sério, começaram a ganhar espaço. Esse período trouxe uma sensação estranha de maturidade. Não havia pressa, mas também não havia fuga. Eu já não esperava que as coisas mudassem sozinhas, nem me punia por não estar onde gostaria. Eu estava presente no processo, consciente dos limites e responsável pelas decisões. Pela primeira vez, o futuro deixou de ser apenas uma ideia distante ou uma cobrança pesada. Ele começou a parecer uma consequência natural do que eu fazia agora. E essa percepção trouxe algo que eu não sentia há muito tempo: tranquilidade. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, finalmente, eu estava caminhando na direção certa. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma grande virada, nem um momento específico que explique tudo. Vejo uma sequência de escolhas pequenas que, somadas, mudaram completamente a direção da minha vida. O que antes parecia estagnação hoje faz sentido como um alerta silencioso, que eu ignorei por tempo demais. Não por incapacidade, mas por falta de presença. Eu entendi que estar ocupado pode ser uma armadilha confortável. Ela dá a sensação de esforço, de responsabilidade, de movimento, mas esconde o fato de que você pode estar apenas girando em círculos. No meu caso, foi preciso chegar ao limite do cansaço para aceitar que viver assim tinha um custo alto demais. Tempo, energia e potencial que não voltam. Nada do que mudou foi extraordinário. Não houve fórmulas, atalhos ou promessas irreais. Houve decisão, houve ação imperfeita. Houve constância quando ninguém estava olhando. Eu parei de esperar condições ideais e comecei a trabalhar com a realidade que eu tinha. E isso, aos poucos, foi abrindo espaço para uma vida mais consciente e intencional. Ainda enfrento dificuldades. Ainda existem dias confusos. A diferença é que agora eu não me engano mais fingindo que tudo vai se resolver sozinho. Eu sei que cada escolha diária constrói algo, para melhor ou para pior. E essa consciência mudou tudo. Ela me tirou da posição de espectador e me colocou como participante da minha própria vida. Se tem algo que aprendi nesse processo, é que superação não precisa ser barulhenta para ser real. Às vezes, ela acontece em silêncio, enquanto ninguém percebe. Ela começa quando você para de fugir de si mesmo e aceita a responsabilidade de escolher diferente, mesmo com medo. Eu não escrevo isso como alguém que chegou ao destino, mas como alguém que finalmente saiu do lugar. E isso, por si só, já mudou completamente a forma como eu vivo o presente e encaro o futuro.